Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante. Numa sempre diversa realidade, amo-te a fim de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade. Dentro da eternidade, a cada instante, amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude. Com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar, mais do que pude. O Soneto do Amor Total, de Vinícius de Moraes, que vocês acabaram de ouvir, fala sobre várias caras de um amor na opinião do autor. Mas o que é o amor ou o que é amar possui diferentes significados para diferentes pessoas. Existem os que afirmam nunca terem amado, outros dizem que amam todos os dias. Há também os que se apaixonam em quase todos os beijos e carinhos. Por isso que é bem difícil definirmos qualquer coisa quando o assunto é amor. E digo mais, existe amor eterno? Talvez. No meio da selva da Guatemala, na cidade de Tikal, um imenso templo se mantém de pé até hoje. Ele foi construído por Quetzalcóatl Chauín, um dos maias mais importantes. Chauín viveu até os seus 80 anos e foi sepultado nesse templo no ano de 720 d.C. Os registros maias dizem que ele era extremamente apaixonado por sua esposa e, por isso, mandou construir um templo em sua homenagem na frente do seu. E a cada primavera e outono, exatamente no equinócio, o sol nasce atrás do templo de Chauín e perfeitamente cobre com a própria sombra o templo da sua amada esposa. Já quando o sol se põe atrás do templo da sua esposa no fim do dia, a sombra acaba cobrindo o templo de Chauín. E depois de 1300 anos, os dois apaixonados ainda se beijam pelo sol. Para Chauín, o amor continua eterno. E da mesma forma que eles, as pessoas ao redor do mundo também amam. Existem músicas para expressar o amor, danças, poemas, uma infinidade de maneiras de demonstrar o sentimento. Cientistas de áreas que vão desde a antropologia até a neurociência se perguntam até hoje: o que é o amor? Como eu disse no início do episódio, encontrar essas definições é bem mais complexo do que parece. Até porque sempre quando a gente fala sobre amor, temos uma imagem muito sensacionalizada do que ele realmente é. E se formos juntar as peças desse quebra-cabeça, começaremos a entender que o amor pode ser explicado pela química que comanda o nosso cérebro. O amor, assim como o sexo, é uma experiência de prazer e recompensa que o nosso cérebro busca constantemente. Desejo e amor, por exemplo, são neurobiologicamente complementares e correlacionados, fazendo com que a nossa evolução faça sentido, já que são mecanismos de sobrevivência da nossa espécie. A gente se reproduz para produzir herdeiros, e nos apaixonamos para podermos melhor cuidar deles. Isso é a biologia. Sabe aquelas experiências que a gente passa com amor romântico, tipo aquele nó na garganta quando a gente vê alguém que gostamos? Ou também, o ar que falta quando ficamos sem palavras quando estamos perto de alguém que faz nosso coração acelerar? São experiências controladas por 3 principais neuromoduladores: dopamina, ocitocina e vasopressina. Mas antes de compreendermos cada um deles, precisamos entender que podem existir 3 cenários quando falamos de amor: desejo, atração e afeto. A dopamina, por exemplo, é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo e é liberada quando as coisas nos fazem bem. Nesse caso, algumas das coisas são passar o tempo com alguém que amamos ou até fazer sexo. Além da dopamina, o hipotálamo está relacionado com 2 hormônios importantes, a testosterona e o estrogênio. Existe aquele estereótipo de que eles são hormônios masculino e feminino, respectivamente. Porém, ambos possuem papéis importantes em homens e mulheres. A testosterona aumentará a libido em quase todo mundo, por exemplo. Nesse momento, a gente está falando de atração e desejo. Se formos pensar, atração é um sentimento bem diferente de amor. Existe uma ideia de que amor é a sua própria recompensa. E é sobre recompensa que iremos discutir agora. Quando estamos apaixonados, níveis altos de dopamina e norepinefrina, um outro tipo de hormônio, fazem nos sentirmos eufóricos e energéticos, muitas vezes fazendo com que a gente fique sem fome e com falta de sono. O simples fato de olhar a foto de alguém que a gente ame irá liberar dopamina. Observe que o amor não é apenas uma emoção, ele faz parte de um motor na nossa mente. Com esse mix químico no nosso cérebro, sentimos desejo e atração, e muito importante, precisamos sentir afeto. Atração e desejo podem ser extremamente fortes no início, mas não estarão sempre nos mesmos níveis. Por isso que começos de relacionamentos sempre são muito mais intensos. De todos os fatores envolvidos no amor, afeto é o sentimento que precisa estar presente para mantermos relacionamentos. E os 2 principais hormônios envolvidos no afeto são a ocitocina e a vasopressina, muito parecidos estruturalmente, porém diferentes. E você sabe como é que a ocitocina também é conhecida? Hormônio do abraço. Da mesma forma que a dopamina, a ocitocina é produzida pelo hipotálamo em grandes quantidades em algumas situações, desde o sexo até a amamentação
Por exemplo, essas duas situações que dei como exemplo são extremamente diferentes, mas elas têm algo em comum: a existência de um vínculo, uma conexão. Existem diversos artigos que tentam traduzir os nossos sentimentos para fatos científicos. Por exemplo, estudos já mostraram que o amor romântico pode sim ser considerado um vício. E cá entre nós, é um vício maravilhoso quando tá tudo bem. Mas quando tá ruim, você começa a focar demais na pessoa, pensa obsessivamente nela. Às vezes, isso distorce a realidade e você acaba aceitando grandes riscos para estar do lado dela. E, de qualquer forma, como a gente viu, existe sim uma fórmula para o amor. Eu acredito que, no fim de tudo, o amor está dentro da gente. Ele tá lá, propagando as suas raízes em diferentes regiões do nosso cérebro. Talvez o fato mais interessante, e ainda assim misterioso, é que regiões do nosso cérebro que estão conectadas ao sentimento de amor podem permanecer ativas por décadas. E a gente ainda não sabe por quê. Existem muitos componentes que podem ser adicionados a essa química, mas a verdade é que a ciência ainda sabe muito pouco sobre como e por que o amor funciona. Por mais ainda que bem lá no fundo, de alguma forma, todos nós parecemos saber quando ele aparece. Bom, pessoal, o primeiro episódio da segunda temporada do SciTalk vai ficando por aqui. E se vocês gostaram, não deixem de compartilhar com seus amigos. E se ainda não segue o SciTalk nas redes sociais, segue lá, no Twitter, @SciTalkPodcast, e no Instagram, @SciTalkPodcast. E se quiser mandar alguma sugestão, crítica ou parceria, entre em contato, scitalkpodcast@gmail.com. E eu vou ficando por aqui, tentando descobrir o que é o amor. Até o próximo episódio. Valeu, tchau!